Olá, alunos do 8º ano, vamos para a nossa videoaula referente a essa semana de 9 de agosto a 13 de agosto. Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 37 e acompanhem as explicações. Só falando para vocês que eu vou estar pulando aqui, ó, o finalzinho da 35, tá? E a 36. Vamos fazer, então, vamos entrar nesse outro tema aqui, que são as preposições. Para que vocês saibam o que são preposições, aqui no finalzinho da página nós temos a explicação. Preposição é uma palavra invariável em gênero e número. Então, ela não varia se ela for relacionada ao masculino ou ao feminino, e nem se ela for relacionada aí a singular ou plural, tá? Ela não muda. Ela liga dois termos de uma oração, estabelecendo relações de sentido e de dependência. A preposição vincula duas palavras, uma principal e a outra complementar. Alguns exemplos: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Então, voltando aqui no início, preposições. Na fala ou na escrita, para especificarmos um termo de uma frase, criamos um vínculo entre essa palavra e outra, a fim de complementar seu sentido. Para isso, utilizamos uma classe de palavras que funciona como conector, estabelecendo uma ligação de sentido entre os dois termos. Assim, se quisermos ser mais específicos, ao falar de carro, por exemplo, podemos associar esse objeto a seu dono, formando a expressão carro de José. Então, o de aqui funciona como uma preposição. Ele faz o vínculo entre as duas palavras, entre o carro e o dono, que é o José, né? Então, o carro de José, tá bom? Exercício 8. Complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Observe que algumas vão se repetir. Então, vocês têm as preposições sob, de, com, para. Então, conforme vocês forem lendo o texto, vocês vão colocar aqui nas lacunas as preposições. Elas vão se repetir, né? Aqui ao longo do texto. Em alguns lugares também é possível que você coloque até duas preposições. Então, às vezes, elas admitem, né? As palavras que vão estar aí sendo conectadas, né? Elas permitem mais de uma preposição. Duas preposições podem ser usadas, tá? Então, aqui, por exemplo, um filme, fantoches. Então, vocês vão fazer a ligação entre um filme e fantoches, tá? O que pode ser colocado aqui? Sob, de, com ou para, tá? Então, vocês vão completar aí o texto. Aí, na página 38, com base na tabela, identifique o valor semântico da preposição de em cada oração. Então, ó, tomadas isoladamente, as palavras podem ter múltiplos significados. No entanto, em dado contexto, um sentido específico é atribuído a cada palavra em uso. Esse sentido, determinado pelo contexto, é denominado valor semântico do termo em questão. Então, se eu pego a palavra isoladamente, né? Se eu pego a palavrinha de, por exemplo, isolada, ela tem um sentido. Agora, ela, em cada contexto, ela pode adquirir um sentido diferente. Ela pode ter um valor semântico, tá? Então, em cada contexto, ela pode ter um significado diferente. Vamos ver? Então, ó, valor semântico de modo. Então, olha o exemplo. Os suspeitos saíram de fininho. Então, qual foi o modo que os suspeitos saíram? Fininho, né? Então, saíram de fininho. Então, aqui, esse de tem o valor semântico de modo. Lugar, de longe, nada se via. Então, aqui, ó, de. Então, o sentido de lugar, né? Longe é o lugar. Tempo, a reunião aconteceu de manhã. Causa, as frutas caíram do pé de maduras. Então, elas caíram porque elas já estavam maduras. Então, a causa pelo qual elas caíram. Matéria, a casa foi feita de madeira. Intensidade, ele estudou de não aguentar mais o ritmo. Posse, ele viajou com o carro de Maria. Origem, este fruto veio de terras longínquas. E assunto, falava muito de futebol. Então, vocês vão observar todas essas
orações aqui, tá? Elas têm o Dzinho já destacado, e aí vocês vão colocar o valor semântico, se é modo, se é lugar, se é tempo, se é causa, matéria, intensidade, posse, origem ou assunto, tá bom? Aí vocês vão para a página 39, exercício 10. Com base na tabela, numere as frases de acordo com o valor semântico da preposição até. Então, né, a preposição até também tem um valor semântico. Então, ela pode ter limite de lugar, seguir a vendedora até a entrada principal do shopping. Então, até aquele determinado lugar. Limite de tempo, esperarei até amanhã. Então, tá limitando até quando vai esperar. Limite numérico, naquela loja as roupas custam até R$10. Então, percebam que aqui também há valor semântico. Vocês têm aqui as orações e vocês vão colocar os números, dependendo do valor semântico que o Dzinho, o até, vai ter em cada oração, tá? Exercício 11. Com base na tabela, identifique o valor semântico da preposição com em cada oração. A mesma coisa. Então, o com, dependendo aqui do contexto, ele tem um valor semântico. Vai ser de modo, meio, tempo, causa ou companhia, tá? Então, modo, ele gritou com fúria. Meio, atravessei com minha moto o deserto do Atacama. Tempo, com 3 meses de uso. Causa, os brasileiros do Sul sofrem com as enchentes. Companhia, a professora foi com os alunos ao museu. E aí vocês vão analisar cada oração e colocar aqui o valor semântico, tá? Exercício 12. Escreva frases utilizando as preposições com e de com os seguintes valores semânticos. Então, de modo, vocês vão escrever uma frase com a preposição com, né? E com a preposição de, com o valor semântico de modo, de tempo e de causa, tá bom? Página 40 agora. Preposições, exercício 13. Preposições são conectores que ligam palavras, estabelecendo um sentido entre elas. Direção, meio, lugar, tempo, modo, posse, causa, condição, matéria, finalidade, posição, companhia, etc. Com base nas tabelas anteriores, identifique o valor semântico da preposição sublinhada em cada oração. Então, aqui, ele trouxe um quadro com outras preposições, tá? E os exemplos. Então, aqui vocês vão observar, né? Quero conhecer o Brasil de norte a sul. Então, qual seria o valor semântico, né, desse azinho? Ele tá mostrando o quê? A direção, né? Direção do norte ao sul. Tá mostrando uma direção. Então, o valor semântico de direção. Seguir meu vizinho até o final da rua, né? Então, olhem lá nas tabelas anteriores o que esse até tá significando aí. E assim vocês vão fazer com cada uma dessas orações, tá? E depois a gente chega aqui nas combinações e contrações. Então, vocês viram aqui as preposições, certo? Dei alguns exemplos. Só que essas preposições, elas podem se combinar ou se contraírem, se juntarem, tá? Então, vamos ver. Vamos ver primeiro aqui os exemplos, né? Releia a frase a seguir. Quando os fantoches mais famosos do mundo caem nas mãos da maior fábrica de sonhos do planeta, o resultado é bem diferente. As preposições podem ser utilizadas de forma combinada ou contraída com os artigos, gerando um novo termo. Observe. Então, ó, vamos observar aqui o do, né? Então, é a preposição de mais o e o a, né? O ou o a. Então, o que vai gerar? Vai gerar do ou da. Então, de mais o dá do. De mais a dá da, tá? Então, aqui houve a contração. Vamos ver, ó. A preposição em mais o dá no. E a preposição em mais a dá na. Então, vamos ler o quadrinho aqui do lado. Embora tenham formas idênticas, o artigo a não deve ser confundido com a preposição a. O primeiro elemento antecede o substantivo, indicando seu gênero feminino, e seu número, singular ou plural, no caso de as. Já o segundo liga
as duas palavras. A forma combinada desses dois termos resulta na crase. Então, a gente tem que lembrar que o a, ele é um artigo e ele também é uma preposição. Então, quando ele é um artigo? Quando ele antecede um substantivo, né? Então, se ele vem antes do substantivo menina, por exemplo, a menina, então eu sei que ele é um artigo. Ele pode vir assim também, as meninas, né? Que aí vai estar no plural. Então, aí ele é um artigo. Quando ocorre, né, a junção desse artigo a com a preposição a, então eu vou ter a crase, né? O azinho craseado, tá? Página 41. Preposição por mais o artigo o dá pelo. E a preposição por mais o artigo a dá pela, tá? Agora, a preposição a mais o dá ao. E a preposição a mais o artigo a vai resultar no a craseado, tá? Então, aqui, ó, vocês percebem que só houve a combinação quando eu juntei o a e o o, né? Aí se transformou em ao. Agora aqui, quando eu juntei o a e o a, então houve a contração, virou o a craseado. Aqui também houve uma contração, né? Juntei o por com o o, tá? Então, aí virou pelo, por exemplo, tá? Exercício 14. Reescreva as frases fazendo a combinação ou a contração entre as preposições e os artigos. Então, vocês vão olhar nos quadros aqui anteriores, né? E vão fazer aí essas contrações ou essas combinações. Então, ele já está até dando aqui, vocês só vão juntar, tá bom? Vão reescrever, e aí quando chegar aqui, por exemplo, em mais o gera o quê? Em mais o gera no, né? Então, vai ficar, as distâncias sempre parecem maiores no final, tá? Aí, o D mais o dá do, no final do caminho, tá bom? E assim vocês vão fazer em todas essas, ó, na A, na B, na C, na D, E, F, G e H. Então, eu peço que vocês façam até esse exercício, tá bom? Qualquer dúvida, podem estar nos chamando, que a gente ajuda, tá? Então, até a nossa próxima aula. Eu agradeço a atenção. Um beijo, tchau, tchau.